Os Sussex foram alvo do comediante Colin Jost no Saturday Night Live. Ele brincou dizendo que uma das condições do novo acordo comercial de Trump com o Reino Unido era que Harry e Meghan tinham que voltar. Foi bem cruel, Kinsey. Ao vivo na TV nacional, Colin Jost fez o que nenhum repórter da realeza ousou. Zombou de Meghan e Harry na cara deles, e o mundo não conseguiu parar de rir. Saturday Night Live fez um ataque brutal aos Sussex, e acertou em cheio. Armado com um humor afiado, Colin Jost chamou o príncipe Harry de imigrante desempregado e transformou os fracassos midiáticos de Meghan Markle em piadas nacionais. Mas isso não foi apenas comédia. Foi um espelho da imagem pública em ruínas do casal. Por que comediantes noturnos estão dizendo o que os bastidores do palácio apenas sussurram? E como um único esquete deixou Meghan supostamente furiosa nos bastidores? Nesta noite, analisamos as piadas, as consequências e a mensagem mais profunda que está abalando a marca Sussex até o âmago. Também foi anunciado um novo acordo comercial com o Reino Unido que reabrirá os mercados britânicos para empresas americanas. Tudo o que a Grã-Bretanha exige em troca é que fiquemos com esses dois. Aconteceu em menos de 10 segundos. Uma piada cirurgicamente entregue em um sábado à noite para milhões de telas provocou risos, indignação e um efeito dominó que continua a ecoar pelos corredores das propriedades reais e agências de PR. A plateia riu, a câmera focou e Colin Jost, co-apresentador do Weekend Update, mal piscou. Mas o estrago estava feito. Em poucas palavras certeiras, ele resumiu o que muitos suspeitavam há muito tempo, mas eram educados ou intimidados demais para dizer em voz alta. O príncipe Harry e Meghan Markle já não são os queridinhos da mídia, nem os heróis que escaparam da opressão real. Eles são, como dito sem hesitação, um casal de imigrantes desempregados tentando se vender de volta para a mesma cultura que passaram anos criticando. O que tornou esse momento tão impactante não foi apenas a frase em si, foi o contexto, o timing e o cansaço emocional de um público que, ao longo dos anos, viu os Sussex se transformarem de símbolos de uma monarquia moderna para o que muitos agora percebem como contradições ambulantes. A grande saída deles da família real em 2020 foi apresentada como um ato corajoso por independência e paz mental. Mas o que se seguiu foi uma sequência de entrevistas reveladoras, acordos lucrativos de streaming e projetos de mídia que, apesar da mensagem elevada, pareciam vazios, fabricados e cada vez mais egocêntricos. O brilho se apagou. A narrativa de opressão e vitimização se desgastou. Então, quando Jost mirou em Harry e Meghan durante o segmento, o que antes poderia ter sido considerado um ataque ousado e até desrespeitoso agora soou como algo completamente diferente. Foi um veredicto cultural, um resumo satírico do sentimento público. E as risadas que se seguiram não foram apenas resultado de uma boa piada, foi um alívio, foi catártico. Este vídeo não é apenas sobre uma piada. É sobre por que essa piada atingiu um nervo exposto. É sobre o que acontece quando a comédia, a última forma de dizer a verdade sem censura na sociedade moderna, puxa a cortina dos mitos que nos contaram. É sobre o acerto de contas de um casal real cuja imagem foi cuidadosamente construída apenas para desmoronar sob os holofotes da televisão noturna. Mas sejamos claros, isso não é assassinato de reputação. É uma investigação, uma exploração de como uma única piada revelou uma história muito maior. Uma história de imagem sobre autenticidade, percepção sobre realidade e de como os Sussex, querendo ou não, tornaram-se emblemáticos de uma tensão cultural maior entre simpatia pública e ceticismo público. Veja, a sátira não inventa a realidade, ela reflete. E nesse reflexo, Jost não mirou apenas em Harry e Meghan como indivíduos. Ele mirou na inconsistência de suas mensagens, na fragilidade de seu império midiático recém-criado e no contraste incômodo entre realeza e celebridade
num mundo cada vez mais cansado de ambos. Essa história começa com risadas. Simulation. Mas como vamos descobrir, termina com uma realização mais profunda. Quando a confiança pública se deteriora, quando a imagem não condiz com o comportamento e quando a comédia é o único espaço onde as pessoas sentem que podem falar honestamente, o que resta não é apenas escândalo, é colapso. Nos minutos após o monólogo de Jost, as redes sociais explodiram. O clipe foi recortado, legendado e compartilhado com velocidade relâmpago. O Twitter virou um campo de batalha. O Reddit dissecou cada palavra. Manchetes surgiram de sites sensacionalistas a grandes publicações internacionais. As reações foram tão polarizadas quanto apaixonadas. Alguns elogiaram o segmento por sua honestidade brutal. Outros o condenaram como cruel e injusto. Mas ninguém pôde negar seu alcance. Ninguém pôde fingir que não acertou em cheio. Talvez tenha sido o centro de um momento cultural que vinha se formando há muito tempo. O que significa quando a risada pesa mais que as manchetes? Por que as palavras de Jost ressoaram tão profundamente e amplamente? E mais importante, o que isso nos diz sobre como Harry e Meghan são percebidos hoje pelo público? Nos próximos capítulos, vamos dissecar a anatomia da piada, explorar o histórico que levou a esse momento e mergulhar na mudança de atitude pública em relação aos Sussex. Vamos examinar como a comédia se tornou o último mediador honesto em um panorama midiático cada vez mais controlado, e seguiremos os efeitos em cadeia, como um momento de sátira puxou o pano de anos de construção de imagem cuidadosamente gerenciada. Vamos explorar as origens de Saturday Night Live como uma plataforma de comentário político e cultural, e explicar por que suas piadas muitas vezes têm mais impacto do que um comunicado oficial ou uma declaração real. Faremos um perfil de Colin Jost, sua trajetória, seu estilo de sátira e por que ele foi o único capaz de entregar esse momento com tanta precisão. Vamos analisar os empreendimentos midiáticos de Meghan e Harry, por que falharam em cativar, e como suas declarações públicas cada vez mais contradizem suas estratégias comerciais privadas. Acima de tudo, vamos explorar como a marca dos Sussex evoluiu de exilados empáticos para empresários em conflito, de revolucionários culturais para exemplos de advertência. Vamos examinar as escolhas que fizeram, as alianças que formaram e o apetite público em mudança por histórias envoltas em vitimismo e seladas com um contrato da Netflix. Mas sejamos honestos sobre algo. Esse momento no SNL não foi apenas sobre Harry e Meghan. Foi também sobre nós, sobre uma sociedade cansada de ser vendida a narrativas que não batem com os fatos, sobre a exaustão de ver celebridades e membros da realeza tentando parecer autênticos, enquanto operam dentro de uma bolha de vulnerabilidade roteirizada e trauma monetizado. Foi sobre o poder da comédia de dizer em voz alta o que o resto do mundo teme falar para não ofender. Então aperte os cintos. Isso não é apenas uma análise profunda de um momento de manchete, é uma exploração da verdade na era da marca. E como um dos casais mais reconhecidos do planeta pode ter finalmente atingido os limites da paciência pública. O riso foi real. As perguntas que levantou são sérias. E quando chegarmos ao fim desta jornada, talvez você descubra que a piada final diz mais sobre nossa cultura do que sobre as pessoas que ela zombou. Em qualquer sábado à noite, milhões de telespectadores assistem a um programa que há quase 5 décadas serve como o bobo da corte não oficial da política e cultura pop americana. Saturday Night Live não apenas diverte, expõe, critica, zomba e reflete. E num ambiente midiático saturado por mensagens corporativas higienizadas e imagens públicas meticulosamente construídas, o SNL continua sendo uma das poucas plataformas onde a verdade é entregue com a lâmina afiada da sátira, sem remorso, sem filtro e perigosamente engraçada. Foi nesse palco que Colin Jost mirou em duas das figuras públicas mais debatidas e divisivas do mundo:
o príncipe Harry e Meghan Markle. Para entender por que a piada de Jost teve tanto impacto, é preciso primeiro compreender o papel único do Saturday Night Live e de seu segmento de longa data, Weekend Update, na formação do discurso público. Criado por Lorne Michaels em 1975, o programa surgiu em um período de agitação política e social. Sua proposta era simples, mas radical: abordar os eventos da semana com humor ácido. Desde o início, o SNL atuou como cão de guarda cômico, usando paródias e esquetes para furar as fachadas do poder. E quando se trata do Weekend Update, o noticiário falso do programa apresentado por âncoras como Jost e Michael Che, o objetivo é ainda mais direto: apresentar as manchetes da semana com um toque de humor tão afiado que se torna uma forma de jornalismo. Colin Jost, em especial, não é apenas um comediante lendo um roteiro. Ele é roteirista, formado por Harvard e um dos principais redatores do programa, que elabora cada linha cuidadosamente para equilibrar irreverência e perspicácia. Sua entrega é calma, medida, até monótona, o que faz sua sátira bater mais forte. Diferente dos comediantes de stand-up que se apresentam em arenas barulhentas, Jost lança suas piadas por trás de uma bancada de notícias, sob luzes de estúdio, diante de uma plateia ao vivo. Parece jornal, mas corta como sátira, e é por isso que seu comentário sobre Harry e Meghan não foi apenas uma piada. Foi uma crítica. A frase era aparentemente simples. Chamou o príncipe Harry de imigrante desempregado. Em seguida, fez uma rápida menção aos empreendimentos midiáticos fracassados do casal. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma piada entre tantas sobre celebridades, mas essa tinha peso. Falava de uma verdade desconfortável que estava logo abaixo da superfície da percepção pública: que Harry e Meghan, antes vistos como pioneiros modernos desafiando as tradições arcaicas da monarquia, tornaram-se símbolos de oportunismo elitista disfarçado na linguagem da justiça social. Por que aquela frase imigrante desempregado doeu tanto? Porque arrancou a narrativa cuidadosamente construída que os Sussex tentaram manter. Eles foram os rebeldes glamourosos da família real, fugindo dos portões do palácio em busca de paz e independência. Agora vivem em Montecito, cercados de riqueza, com contratos milionários com a mídia e, segundo críticos, lutando para definir suas identidades pós-realeza fora da aura protetora da coroa. A sátira de Jost capturou essa contradição em poucas palavras. Escancarou a imagem desconfortável de um homem nascido em privilégio inimaginável, agora reivindicando o status de excluído. A palavra imigrante no discurso americano normalmente evoca dificuldade, luta, deslocamento. Aplicar isso a um príncipe literal morando em uma mansão multimilionária beirava o absurdo. E esse absurdo era justamente o ponto. Jost não estava zombando de imigrantes. Ele estava zombando do rótulo autoimposto que Harry parecia adotar em entrevistas e documentários, retratando-se como um refugiado da tirania real. Além disso, a palavra desempregado não foi apenas uma cutucada na falta de ocupação tradicional de Harry. Foi um comentário sobre o fracasso dos Sussex em consolidar seu império midiático pós-realeza. O contrato com o Spotify foi encerrado. Os projetos com a Netflix receberam recepção morna. O tão divulgado podcast Archetypes foi cancelado após uma temporada. Jost, com seu estilo seco característico, resumiu o que analistas da indústria já sussurravam: que a marca dos Sussex está afundando, que por trás dos visuais polidos e das trilhas sonoras emocionantes de seus documentários, há uma narrativa repetitiva, rasa e centrada demais em mágoas para sustentar um império. O que torna a sátira poderosa é sua capacidade de condensar verdades complexas em um único momento afiado. Ao contrário do jornalismo investigativo, a sátira não exige notas de rodapé ou isenções legais. Opera no campo da insinuação, sugestão e exagero.
Mas ao fazer isso, muitas vezes chega mais perto da verdade emocional do que qualquer noticiário jamais conseguiria. E nesse caso, o comentário de Jost ressoou porque expressou o que muitas pessoas estavam pensando, mas relutavam em dizer: que o conto de fadas tinha perdido o brilho, que o casal que antes inspirava manchetes sobre coragem e amor agora inspira revirar de olhos e memes. Vale lembrar que a piada de Jost não surgiu no vácuo. Veio após meses de decepções públicas com os projetos do Sussex e crescente escrutínio sobre suas motivações financeiras. O podcast de Meghan foi discretamente arquivado. As memórias de Harry, embora um sucesso comercial, levantaram mais perguntas do que respostas, especialmente sobre seu julgamento e seu aparente conforto em expor queixas familiares por lucro. A entrevista reveladora do casal com Oprah Winfrey, antes vista como inovadora, já havia sido analisada, criticada e, em alguns círculos, desacreditada. A opinião pública estava mudando. A paciência com o ativismo celebridade deles estava se esgotando. E assim, quando Jost fez aquele comentário, foi como um suspiro coletivo, como se alguém finalmente tivesse dito o que todos pensavam em rede nacional. E o público respondeu, não com suspiros, mas com risos, não porque fossem cruéis, mas porque estavam cansados, cansados das contradições, cansados das narrativas fabricadas, cansados de serem empurrados a sentir empatia por pessoas que, por todas as medidas razoáveis, vivem melhor que 99,9% do planeta. Mas há outra camada aqui que fala sobre o papel dos comediantes na sociedade moderna. Em uma era em que a maioria das celebridades e figuras públicas pisa em ovos por medo de ofender ou alienar, comediantes como Jost operam com um tipo raro de liberdade. São os bobos da corte modernos, autorizados a dizer verdades que outros não podem. E embora o palco esteja coberto de piadas, a mensagem muitas vezes carrega uma profundidade que ressoa mais do que qualquer declaração real. O que Colin Jost fez naquela noite foi mais do que uma piada bem cronometrada. Ele criou um momento de reflexão, um momento que cortou o barulho das campanhas de relações públicas, postagens de influenciadores e manipulação da mídia. Ele nos lembrou que o humor, quando bem feito, não apenas entretém, revela. E às vezes o que ele revela é muito mais poderoso do que qualquer imagem roteirizada que uma figura pública possa construir. É por isso que o SNL continua relevante. Em um mundo onde pessoas poderosas podem, por meio da influência da mídia, controlar narrativas e silenciar críticas, a sátira permanece como uma das últimas formas verdadeiramente democráticas de expressão. E quando é direcionada aos intocáveis, realeza, bilionários, celebridades, torna-se uma espécie de acerto de contas cultural. Naquele momento, Jost não estava apenas fazendo uma piada, ele estava segurando um espelho. Nas próximas sessões, exploraremos esse reflexo em detalhes. Veremos como os Sussex construíram sua marca na mídia, como ela falhou e por que o público se voltou contra eles. Analisaremos as consequências dos comentários de Jost, não apenas nas manchetes e nas redes sociais, mas em como reformularam a conversa sobre Harry e Meghan. Vamos nos aprofundar em como a sátira sempre serviu como uma ferramenta para revelar a hipocrisia pública, e como essa piada, em particular, pode ter marcado um ponto de virada na longa jornada dos Sussex, de membros adorados da realeza a figuras polarizadoras. Mas por agora, vamos nos concentrar no momento em si. Um príncipe reduzido a uma piada, uma duquesa descartada em uma única frase, e um comediante entregando calmamente uma verdade que muitos pensavam, mas poucos ousavam dizer. Esse é o poder da sátira. E naquele momento, Colin Jost a empunhou como um bisturi, ou como, à primeira vista, a frase imigrante desempregado usada por Colin Jost para descrever o príncipe Harry pode parecer apenas mais uma piada espirituosa de um comediante experiente.
No entanto, por trás de sua entrega casual, há uma camada complexa de ironia, comentário social e crueldade sutil envolta em charme cômico. Essa piada, em sua forma aparentemente simples, cortou camadas de prestígio real, privilégio e vitimismo performático, expondo uma narrativa que poucos ousavam dizer em voz alta. Não se tratava apenas da situação de emprego de Harry. Tratava-se do que esse status representava no imaginário público e de quão distante sua nova identidade está da realidade que ele outrora habitava, e talvez ainda finja rejeitar. Para entender a profundidade da piada, é necessário dissecar o contexto cultural, político e midiático que moldou sua criação e recepção. O príncipe Harry, um homem nascido na família real mais emblemática do mundo moderno, afastou-se da monarquia ao lado de Meghan Markle, com promessas de independência, um novo começo e o compromisso de defender causas como saúde mental, justiça racial e reforma da mídia. Eles se apresentaram não como exilados, mas como pioneiros, rompendo com a tradição para criar um novo modelo de serviço e celebridade. Avançando alguns anos em sua vida pós-realeza na Califórnia, essa narrativa parece ter se desfeito. Acordos com Spotify, Netflix, Penguin Random House e outros deveriam lhes proporcionar uma plataforma e um salário para se reinventarem como humanitários globais e empreendedores de mídia. No entanto, a realidade tem se mostrado menos glamurosa. Apesar do entusiasmo inicial e do forte apoio financeiro, muitos de seus projetos não atenderam às expectativas. A parceria com o Spotify terminou prematuramente entre rumores de desempenho abaixo do esperado. As colaborações com a Netflix, embora ainda em andamento, não tiveram o impacto cultural previsto. O livro de Harry, Spare, vendeu bem, mas foi amplamente criticado e ridicularizado, especialmente por seu tom muitas vezes imaturo e revelações questionáveis. Isso nos leva de volta à piada de Jost. Ao chamar Harry de imigrante desempregado, o comediante não estava apenas zombando de um nobre sem emprego. Ele estava apontando a dissonância entre o autorretrato de Harry como um forasteiro perseguido e o privilégio inegável que ele continua a desfrutar. Foi um comentário que forçou o público a encarar uma realidade cada vez mais difícil de ignorar, que a tentativa de Harry e Meghan de se reposicionarem como vítimas e visionários começou a soar vazia. A ironia desempenha um papel enorme na forma como a piada é construída e recebida. Em muitas sociedades, o termo imigrante evoca imagens de dificuldade, resiliência, luta e esperança. Imigrantes são frequentemente pessoas que deixam tudo para trás, em busca de segurança, oportunidade e uma vida melhor em um território desconhecido, geralmente com poucos recursos e futuro incerto. A mudança de Harry para a Califórnia, no entanto, envolveu segurança privada, imóveis de luxo e uma estratégia midiática multimilionária. Ele não fugiu de perseguição, fugiu de desconforto. Ele não chegou sem nada. Chegou com riqueza herdada e reconhecimento global. Retratá-lo como imigrante brinca com o absurdo de equiparar sua mudança para Montecito às experiências reais de quem arrisca a vida atravessando fronteiras e oceanos. É aí que reside a brutalidade da piada. Jost pegou um rótulo com forte ressonância emocional na sociedade americana e o aplicou a um homem que representa o auge do status herdado. Foi uma aula magistral de justaposição, colocando um símbolo de luta sobre uma figura de imenso privilégio, expondo as contradições na narrativa do próprio Harry. Se Harry é imigrante, então também é todo milionário que decide se mudar por razões fiscais ou de estilo de vida. Mas esse é exatamente o ponto que Jost queria fazer. O esforço de rebranding de Harry depende de linguagem e símbolos que não lhe pertencem, e usá-los mina a legitimidade daqueles cujas lutas são reais. A palavra desempregado acrescenta outra camada de crítica. Tecnicamente, não está errada. Harry não possui um emprego tradicional.
Sua renda parece depender da herança e dos adiantamentos dos contratos de mídia. Chamá-lo de desempregado, no entanto, sugere mais que a ausência de trabalho formal. Implica falta de direção. Questiona o que exatamente ele contribui agora que não tem mais deveres reais. A implicação é que, apesar da enorme atenção e dos recursos a seu dispor, Harry ainda não conseguiu construir uma identidade significativa além de seu título, e sua tentativa de ser visto como ativista ou empresário está falhando. Essa crítica se intensifica quando comparada às oportunidades que ele teve. Ele poderia ter dedicado sua vida à filantropia, aos veteranos, ao meio ambiente, todas causas que defendeu como membro ativo da realeza. Mas, em vez disso, seus empreendimentos mais notáveis giram em torno de narrativas pessoais. Entrevistas, memórias, documentários focados em sua vida, sua dor e sua versão dos fatos. São formas legítimas de expressão, mas trazem riscos, especialmente quando o público começa a sentir que está sendo constantemente solicitado a ter empatia por alguém cujas condições materiais estão tão distantes das suas. O brilhantismo da sátira, especialmente quando praticada por alguém como Colin Jost, está em sua capacidade de comunicar verdades desconfortáveis de forma que convida ao riso em vez do confronto. Ao rir da piada, o público reconhece implicitamente o ridículo da situação. Não precisa debater se Harry é uma vítima genuína ou um oportunista. Só precisa ouvir as palavras imigrante desempregado e deixar que a absurda imagem se instale. Evita o debate e vai direto à percepção, e na vida pública, a percepção é tudo. O mais revelador é o quanto a piada ressoou. As redes sociais explodiram depois que o segmento foi ao ar, com trechos do comentário de Joe sendo compartilhados, dissecados, elogiados e criticados. Para cada fã que defendia os Sussex, havia dezenas de outros expressando alívio por alguém finalmente ter articulado o desconforto crescente com a imagem pública de Harry e Meghan. Isso revelou uma mudança de sentimento, sugerindo que a fase de lua de mel do rebranding americano deles havia acabado. Na verdade, as risadas não eram apenas dirigidas a Harry, mas a nós mesmos por um dia termos acreditado na fantasia que eles venderam. A mídia também desempenhou seu papel. Manchetes destacaram a citação e a repercutiram. Alguns veículos conservadores elogiaram Joe por dizer a verdade. Comentaristas mais centristas e liberais viram o momento como prova de que até mesmo os círculos tradicionalmente simpáticos estavam se cansando da narrativa dos Sussex. E embora Harry e Meghan não tenham respondido publicamente, o silêncio deles falou alto. Num mundo em que eles geralmente respondem a histórias desfavoráveis com ameaças legais e comunicados à imprensa, sua recusa em reagir ao momento no SNL sugeria que estavam cientes do impacto da piada. Como se responde a uma piada que é precisa demais para ser ignorada e simples demais para ser refutada? As implicações culturais vão além do casal. A piada de Joe também serviu como lembrete de como a sátira pode recalibrar a opinião pública. Nos últimos anos, a cultura das celebridades tem borrado as fronteiras entre ativismo e performance, entre sinceridade e construção de imagem. Figuras públicas muitas vezes se apresentam como acessíveis e extraordinárias, como vítimas e heróis. O que Joe fez foi perfurar essa ilusão ao ridicularizar a linguagem que Harry usa para se descrever. Ele questionou a tendência crescente de celebridades se apropriarem da linguagem da luta sem viverem sua substância. No fim, a piada funciona porque, em sua essência, é justa. Não inventa escândalos, não fabrica fatos, apenas destaca o abismo entre imagem e realidade. E, ao fazer isso, dá voz ao ceticismo que vem crescendo em vários setores do público. As pessoas não são intrinsecamente hostis às escolhas de Harry e Meghan. O que elas rejeitam é a expectativa constante de admirar essas escolhas sem questionamento.
A piada de Joe rompeu essa expectativa e, com isso, redefiniu o tom da conversa. Saturday Night Live há muito tempo serve como barômetro do humor cultural dos Estados Unidos. Quando o público ri de algo no SNL, especialmente no segmento Weekend Update, geralmente é porque a piada captou um sentimento amplamente compartilhado, embora não dito. Neste caso, o ridículo direcionado por Colin Joe ao príncipe Harry e Meghan Markle não apenas gerou risos. Ele revelou uma veia de ceticismo público e fadiga em relação à constante turnê de reinvenção do casal. A reação da plateia, longe de ser aleatória ou passiva, refletia um consenso emocional e cultural de que a narrativa do Sussex estava cada vez mais difícil de engolir sem uma boa dose de ironia. Para entender a magnitude dessa risada, é essencial dissecar o que o SNL representa. Desde sua criação em 1975, o programa construiu seu legado não apenas com comédia, mas com sátiras que atingem o coração da política, da fama e da moral pública. Ele opera no espaço onde performance encontra crítica. O programa já satirizou presidentes, celebridades, movimentos e escândalos. O que provoca risos naquele palco normalmente é algo que ressoa a nível coletivo. Não se trata apenas do punchline, mas do que ele revela. A reação ao segmento de Harry e Meghan não foi apenas uma risada sobre travessuras de celebridades. Foi o reconhecimento de que a piada continha verdade, e que essa verdade já demorava para ser examinada publicamente. A risada não surgiu isolada. Foi moldada por meses, se não anos, de manchetes, entrevistas, especiais da Netflix e memórias que retrataram Harry e Meghan como vítimas constantes de uma monarquia impiedosa e de uma imprensa sedenta por sangue. Suas queixas, apresentadas repetidamente de maneira cada vez mais dramática, tornaram-se parte fundamental de sua imagem pública. No início geraram empatia. A confissão de Meghan sobre pensamentos suicidas durante a entrevista com Oprah gerou apoio internacional. As revelações de Harry sobre trauma e saúde mental encontraram um público disposto a ouvir. Mas a simpatia, especialmente na vida pública, não é infinita. Ela exige credibilidade, coerência e, acima de tudo, humildade. Com o tempo, muitos começaram a questionar se as queixas do casal estavam sendo utilizadas como ferramenta para se manterem relevantes e lucrativos. Seus projetos, fosse o livro de memórias de Harry, o podcast de Meghan ou seus documentários, pareciam reciclar os mesmos temas sem oferecer novas ideias ou ações. Eles se posicionavam como vítimas, enquanto ocupavam posições de privilégio extremo, e o público começou a perceber essa contradição. Quando o SNL voltou seu olhar cômico para eles, não foi apenas por serem famosos, foi por como usaram sua fama para moldar uma narrativa que soava cada vez mais autocentrada. O público do SNL, representando uma diversidade de espectadores, reagiu visceralmente a essa contradição. Riram não porque a piada era cruel, mas porque era precisa. Riram porque a ideia de um membro da realeza que voluntariamente deixou seus deveres reais, se estabeleceu em uma mansão multimilionária na Califórnia, assinou contratos de mídia gigantescos e depois lamentou seu sofrimento em plataformas globais, pareceu absurda para eles. E essa absurdidade, tão raramente reconhecida no discurso dominante, finalmente foi dita em voz alta em um palco onde todos podiam ouvir. O contexto cultural dessa reação é particularmente revelador. Os americanos têm uma relação complicada com a realeza. Por um lado, a monarquia fascina. Suas tradições, pompa e história oferecem uma forma de escapismo romântico. Por outro lado, os americanos são, fundamentalmente, desconfiados do poder herdado. A nação foi fundada em uma rebelião contra a monarquia e, em muitos aspectos, seu DNA cultural valoriza a meritocracia, ou ao menos a aparência dela.
Quando Harry e Meghan chegaram aos Ittiliwa, houve curiosidade, talvez até admiração, por sua decisão de se afastar de uma instituição arcaica. Mas à medida que começaram a capitalizar sobre sua fama real, sem aceitar a responsabilidade que acompanha o escrutínio público, a admiração deu lugar ao ceticismo. Esse ceticismo foi intensificado pelo momento histórico. Nos últimos anos, o mundo enfrentou crises reais, uma pandemia global, instabilidade econômica, guerras, agitação política e divisões sociais profundas. Nesse cenário, a constante exposição de queixas pessoais por duas das pessoas mais privilegiadas do planeta passou a soar deslocada. Foi difícil para muitos conciliar a declaração de Meghan de que foi silenciada com suas aparições na televisão internacional, capas de revistas importantes e uma plataforma que poucos poderiam sonhar ter. O público riu porque enxergou a distância entre as palavras e a realidade. Riu porque o SNL, por meio de Joe, deu voz à exaustão coletiva acumulada ao longo de anos de saturação midiática. Além disso, o humor encontrou um equilíbrio único. Não exigia ódio nem desprezo. Simplesmente convidava o público a refletir sobre o absurdo. A comédia, em sua melhor forma, não diz às pessoas o que pensar. Ela as convida a refletir sobre o que já acreditam, mas ainda não expressaram. Naquele momento, quando Joe entregou a frase, ele se tornou um porta-voz de milhões que estavam cansados da novela dos Sussex, mas hesitavam em dizer isso por medo de parecerem insensíveis ou cruéis. O riso, nesse contexto, foi tanto libertador quanto revelador. Também é importante considerar o papel da marca SNL na legitimação dessa reação. Diferente de programas noticiosos partidários ou tabloides, o SNL goza de um certo nível de neutralidade cultural, se não política, pelo menos no tom. Ele satiriza todos os lados e, com isso, conquista a confiança de sua audiência. Quando o SNL volta sua sátira para uma figura pública, geralmente indica que essa figura deixou de ser intocável e se tornou um alvo justo. Sugere que o público está pronto para reavaliar sua percepção. Ao mostrar Harry e Meghan sob essa ótica, o SNL sinalizou a mudança cultural. Não eram apenas os comediantes que estavam cansados da narrativa, era também o público. Essa reação também reflete os padrões em mudança da celebridade na era moderna. Na era das redes sociais, a autenticidade virou moeda. O público anseia por transparência, humildade e uma sensação de realidade. Celebridades que parecem excessivamente planejadas ou desconectadas correm o risco de afastar seus fãs. Harry e Meghan, em sua tentativa de controlar a narrativa, frequentemente soam roteirizados. Suas entrevistas cuidadosamente encenadas, aparições públicas controladas e mensagens de marca sanitizadas lembram mais campanhas corporativas do que expressões pessoais. A piada do SNL e a risada que provocou foi um lembrete de que a autenticidade não pode ser fabricada, deve ser conquistada. Mais revelador ainda foi o fato de que a risada carregava um elemento de alívio. Por muito tempo, o discurso público sobre Harry e Meghan foi polarizado. Ou você era a favor ou contra, ou apoiava sua saída da realeza como um ato corajoso, ou via como traição. Havia pouco espaço para nuance. Mas o riso criou esse espaço. Permitiu às pessoas dizer, em essência, não odiamos vocês, só estamos cansados do teatro. Entendemos que passaram por dificuldades, mas isso não os isenta de serem questionados, desafiados ou ridicularizados. O riso, nesse caso, se tornou uma forma de responsabilização. Como toda comédia, há o risco de simplificação excessiva. Há argumentos válidos sobre o racismo que Meghan enfrentou na mídia britânica, sobre as tradições sufocantes da vida real e sobre o impacto psicológico do escrutínio público. Mas essas questões perdem força quando são constantemente ofuscadas por queixas pessoais e oportunismo financeiro.
O riso não apagou essas realidades. Destacou o desequilíbrio na forma como eram apresentadas. Sugeriu que a história havia inclinado demais para o melodrama e precisava de uma correção de curso. Após o segmento do SNL, artigos, tópicos nas redes sociais e vídeos no YouTube explodiram em opiniões. Mas em meio ao debate, algo ficou claro. O riso do público não foi um acidente. Foi o som de um público pronto para seguir em frente da construção de mitos e ansioso por um diálogo mais honesto e menos performático. Foi um ponto de inflexão cultural, sinalizando que o novo capítulo de Harry e Meghan na América não estaria isento de críticas, e que até a marca mais cuidadosamente construída poderia ser desfeita com uma única piada no momento certo. A comédia é uma linguagem de subtexto. Uma boa piada não serve apenas para fazer rir. Ela reflete algo verdadeiro sobre o mundo ou sobre o comportamento humano. As provocações de Colin Joe a Meghan Markle e ao príncipe Harry durante seu segmento no SNL não foram comentários aleatórios. Foram punchlines meticulosamente construídas para obter o máximo impacto, e acertaram em cheio. Para entender por que ressoaram tão profundamente, é preciso dissecar não apenas as piadas em si, mas a anatomia por trás delas, o timing, a preparação, o contexto e a tensão cultural que conseguiram dissipar. No coração do monólogo de Joe havia uma frase que circulou instantaneamente nas redes sociais: descrever o príncipe Harry como um imigrante desempregado. A genialidade dessa punchline está em sua simplicidade e subversão. As palavras individualmente são inofensivas, mas juntas, aplicadas a um homem nascido em uma das posições mais privilegiadas do planeta, assumem a qualidade da sátira em sua forma mais refinada. Não foi apenas uma cutucada, foi uma reorientação de perspectiva. Forçou o público a repensar a imagem de Harry como um outsider da realeza e a considerar o quão absurdo é ver alguém com riqueza, fama e uma plataforma global sendo retratado como um excluído desprivilegiado. A piada de Joe usou a ironia com precisão cirúrgica. Nos Epriniois, o termo imigrante desempregado normalmente evoca luta, marginalização e adversidade. Aplicá-lo a Harry, que mora em uma mansão multimilionária em Montecito, fala em conferências lotadas e lucra milhões com acordos de mídia, é um giro cômico com lâmina. Não apenas enfraquece a narrativa de Harry, ela a desmonta sob suas próprias contradições. Inverte a imagem fabricada dos Sussex e questiona o público sobre o quão performático pode ser o papel de vítima que eles adotam. Essa acusação sutil embutida na piada é o que a torna dolorosa, e por isso, ecoa. Vamos analisar a construção da piada. Primeiro, a preparação. Joe introduz Harry e Meghan com um tom de absurda sobriedade. Não há raiva nem escárnio teatral, apenas uma recitação factual do que eles vêm fazendo. Essa entrega calma cria um espaço de tensão. O público espera, sem saber o que virá, mas pressentindo que será devastador. Então vem o golpe. Imigrante desempregado. O efeito é como um copo de água gelada no rosto. Corta o ruído. Há meio segundo de incredulidade. Ele disse isso mesmo? E então vem a explosão de riso. Não apenas porque é engraçado, mas porque é desconfortavelmente verdadeiro. O que torna essa frase ainda mais potente é sua precisão. A comédia vive da brevidade, e aqui não há sílaba desperdiçada. Não há introdução que explique demais. A genialidade está em deixar que o absurdo da frase fale por si só. Na comédia, economia de linguagem é regra, e esta linha cumpre essa regra com eficiência implacável. Cada palavra tem função, nada é desperdício. Isso é o que separa uma piada aceitável de um comentário cultural viral. Mas essa não foi a única crítica da noite. Joe também mirou nos empreendimentos midiáticos de Meghan. Ridicularizou seu contrato com o Spotify, sua tentativa de registrar a palavra archetype e o rumor de uma nova marca centrada em bem-estar e estilo de vida,
posicionando-a como uma duquesa que virou guru estilo Goop. O humor aqui funciona em múltiplos níveis. Primeiro, destaca a ironia de alguém que diz querer privacidade enquanto lança projetos públicos sem parar. Segundo, zomba da insensibilidade de monetizar trauma e vitimismo. Terceiro, coloca Meghan ao lado de celebridades que usam linguagem vaga sobre empoderamento para vender um produto, seja narrativa, podcast ou vela. Novamente, o poder da piada está na especificidade. A referência ao registro de archetype não é exagero, é fato. Meghan realmente tentou registrar a palavra para usá-la em um podcast sobre rótulos que limitam mulheres. A ironia está em tentar se apropriar de um termo que, por definição, é universal. Tudo em nome de combater a opressão. A zombaria de Joe não é cruel, é perspicaz. Expõe como o discurso de Meghan sobre empoderamento feminino frequentemente soa performático quando confrontado com suas ambições legais e comerciais. Essas piadas também ressoaram porque captaram algo mais amplo, a ideia de marca acima da substância. Nos últimos anos, as aparições públicas de Harry e Meghan passaram a parecer menos revelações e mais uma campanha. Cada movimento parece calculado para manter visibilidade, gerar curiosidade, controlar a narrativa. Mas à medida que seus empreendimentos se tornam mais frequentes e comerciais, correm o risco de perder o pouco de autenticidade que resta. O humor de Joe capturou essa transformação. Em um único segmento, ele removeu o verniz e revelou a estratégia de negócios por trás do drama real. A genialidade da sátira é que ela usa exagero para dizer verdades. Mas nesse caso, os xistes nem precisaram exagerar. Apenas seguraram o espelho diante do que já era absurdo. O que torna essas punchlines tão eficazes não é que distorcem a realidade, mas que a revelam. E ao fazê-lo, dão voz a um público que se mostra cada vez mais desconfiado da máquina de relações públicas do Sussex. O público de Joe riu porque ele articulou o que muitos sentiam, mas não tinham tido oportunidade ou plataforma para dizer. O timing também teve papel crucial no impacto dessas piadas. Elas vieram após uma sequência de deslizes do Sussex, uma recepção morna ao livro de Harry, críticas à sua série da Netflix e confusão pública sobre seus papéis na mídia. Cada aparição parecia mais cuidadosamente orquestrada do que a anterior, e cada projeto mais voltado à manutenção da relevância do que à promoção de mudança real. As piadas de Joe não criaram essa percepção, apenas a confirmaram. E a confirmação, quando embalada em riso, é mais poderosa do que uma acusação. Mas o humor só funciona quando se conecta a uma consciência cultural compartilhada. E é aqui que reside o verdadeiro gênio de Joe. Ele não enquadrou suas piadas como ataques pessoais. Ele as apresentou como observações. Essa diferença sutil faz toda a diferença. Convida o público não apenas a rir de Harry e Meghan, mas a rir juntos da absurda teatralidade de tudo isso. A comédia, afinal, é comunitária. E quando o punchline une uma sala cheia de desconhecidos em reconhecimento simultâneo, torna-se um momento cultural. Esta não é a primeira vez que figuras públicas foram reduzidas a piadas no SNL. O programa já satirizou de tudo, de Donald Trump a Elon Musk e Hillary Clinton. Mas o que faz a crítica a Harry e Meghan se destacar é o quão inesperada ela foi. Por anos, eles desfrutaram de uma espécie de aura protetora na mídia americana. Suas queixas eram tratadas como dogma, suas escolhas insensadas. O fato de o SNL romper essa barreira sinalizou uma mudança. Disse: estas pessoas já não são sagradas, são celebridades. E como todas as celebridades, estão sujeitas à sátira. Nos dias seguintes à transmissão, as redes sociais explodiram com reações. Trechos das falas de Joe foram repetidos, dissecados, transformados em memes. As piadas ganharam vida própria, tornando-se uma espécie de atalho para a percepção pública em mudança sobre os Sussex. No Twitter,
Alguns usuários celebraram o momento como algo que já vinha tarde. Outros discutiram se era justo, mas poucos puderam negar seu impacto. Uma piada bem cronometrada fez o que horas de comentário não conseguiram: reformular a narrativa em 10 segundos. Esse é o poder da comédia. Não apenas faz rir, faz pensar, força o questionamento, a reavaliação, a reconsideração. E quando usada com responsabilidade, torna-se uma ferramenta de correção cultural. Neste caso, as piadas de Joe agiram como um bisturi, cortando a espessa névoa de manipulação midiática e santidade de celebridade para expor algo cru, algo real. Um público cansado do espetáculo, sedento por honestidade e sem disposição para ser manipulado emocionalmente. É por isso que essas piadas importam. Não foram maldosas, foram necessárias. Não falavam de malícia, mas de cansaço. E ao fazer isso, lembraram a todos, celebridade ou não, que credibilidade se conquista, não se herda, que narrativas são frágeis e que, no tribunal da opinião pública, às vezes o veredito mais alto é uma sala cheia de risos. Quando o segmento de Colin Joe foi ao ar ao vivo no Saturday Night Live, ele não apenas divertiu a plateia do estúdio, ele incendiou as redes sociais em todo o mundo. A reação pública imediata foi uma mistura de riso, aplausos, crítica e intenso debate. A natureza viral das piadas revelou uma falha cultural mais profunda que muitos espectadores já percebiam, mas ainda não haviam visto articulada com tanta clareza. No Twitter, a reação foi rápida e polarizada. Os apoiadores do humor de Joe aplaudiram o comediante por finalmente dizer uma verdade que muitos sentiam, mas hesitavam em expressar publicamente. Comentários elogiaram seu humor afiado e sua habilidade de cortar a narrativa exagerada que envolve os Sussex. Finalmente alguém disse isso, tuitou um usuário, referindo-se à piada do imigrante desempregado. Outro comentou: a visão de Colin Joe sobre Harry e Meghan é o sopro de ar fresco que precisávamos. Memes se espalharam, combinando imagens de Joe com legendas incisivas que capturavam a essência das piadas, tornando-as facilmente compartilháveis e ampliando ainda mais seu alcance. Mas a reação contrária foi igualmente intensa. Fãs de Harry e Meghan acusaram Joe de ultrapassar os limites, chamando suas piadas de cruéis e injustas. Muitos apontaram que o humor às vezes pode aprofundar feridas, especialmente quando direcionado a pessoas que enfrentam escrutínio público e desafios pessoais. Fóruns online explodiram em debates sobre se a comédia deveria ter limites, especialmente quando os alvos são vulneráveis ou marginalizados. Essa divisão evidenciou o quanto as opiniões sobre os Sussex ainda estão enraizadas na consciência cultural. Grupos no Facebook e tópicos no Reddit dissecavam cada fala de Joe, com usuários analisando as implicações por trás de suas palavras. Algumas conversas evoluíram para discussões mais amplas sobre cultura de celebridades, saúde mental e ética do constrangimento público por meio do humor. Esses debates não se limitaram ao público de língua inglesa. Meios de comunicação internacionais divulgaram trechos do monólogo, traduzindo e contextualizando as piadas para seus próprios leitores, o que gerou conversas em países como Canadá, Austrália e Reino Unido. A resposta no Instagram assumiu um tom diferente. Influenciadores e comentaristas culturais postaram vídeos de reação, alguns apoiando a coragem cômica de Joe, outros defendendo os esforços de Meghan e Harry para construir seu próprio espaço fora das restrições reais. Alguns comediantes conhecidos também opinaram, compartilhando suas perspectivas sobre os desafios de satirizar figuras tão complexas e polarizadoras quanto os Sussex. Eles destacaram a dificuldade de equilibrar humor com respeito, especialmente quando a audiência está dividida. Um aspecto interessante da reação pública foi como ela forçou as pessoas a examinarem suas próprias percepções sobre os Sussex.
Muitos comentários revelaram um conflito interno entre a empatia pelo desejo de privacidade de Meghan e Harry e a admiração por seus esforços para construir carreiras independentes, frente à frustração pelo que alguns viam como privilégio ou oportunismo. As piadas atuaram como catalisadoras de autorreflexão, empurrando o público a confrontar contradições em seus próprios sentimentos em relação ao casal. Os meios de comunicação também desempenharam um papel fundamental ao enquadrar a reação. Alguns elogiaram as piadas como pontuais e necessárias, destacando como a sátira há muito tempo é uma ferramenta para responsabilizar figuras públicas. Outros criticaram o segmento por ser duro demais e por contribuir para uma cultura tóxica de ataque a celebridades. A divisão ficou claramente visível em colunas de opinião que variavam de apoio feroz a críticas contundentes. Curiosamente, alguns comentaristas sugeriram que as piadas poderiam influenciar futuras representações dos Sussex na cultura popular. Afinal, a sátira molda a percepção pública. Se a imagem de Harry como um imigrante privilegiado e desempregado se consolidar, isso pode minar os esforços dele e de Meghan para se apresentarem como figuras públicas acessíveis e autossuficientes. Esse fenômeno destaca como a comédia não é apenas entretenimento, mas uma força cultural poderosa que molda narrativas. Os Sussex permaneceram em silêncio imediatamente após o episódio, optando por não responder publicamente às piadas. Esse silêncio foi interpretado de diferentes maneiras. Alguns o viram como um gesto digno, outros como uma oportunidade perdida para enfrentar as críticas de frente. A ausência de resposta só alimentou mais especulações e discussões online, adicionando outra camada à saga em curso. O que chama a atenção em todo esse episódio é como ele resume a complexa relação entre celebridades e o público na era das redes sociais. Fãs se sentem empoderados para expressar suas opiniões de forma ampla e ruidosa, enquanto celebridades lutam para controlar suas narrativas sob escrutínio constante. O segmento de Joe cristalizou essa tensão, trazendo-a para o centro do discurso público. Além disso, a reação pública destacou uma tendência social mais ampla: o apetite crescente por comentários crus e não filtrados sobre figuras de alto perfil. As pessoas estão cansadas de campanhas de relações públicas polidas e imagens cuidadosamente fabricadas. Elas querem autenticidade, mesmo que essa autenticidade venha por meio da sátira e do humor. Dessa forma, as piadas de Joe captaram o espírito do tempo, refletindo um anseio coletivo por verdade embrulhada em risos. Ao longo das reações, emergiu um fio condutor: o poder do humor de unir e dividir ao mesmo tempo. A comédia tem a habilidade única de quebrar barreiras e aproximar as pessoas pelo riso compartilhado, mas também pode acirrar divisões ao expor verdades desconfortáveis. Essa dualidade ficou evidente na variedade de respostas, mostrando como o humor continua sendo uma das ferramentas mais potentes e polarizadoras da conversa cultural. No fim, a resposta do público ao monólogo de Colin Joe no Saturday Night Live refletiu um momento cultural mais amplo em torno de Meghan Markle e do príncipe Harry. Foi sobre muito mais do que algumas piadas. Foi sobre como a sociedade negocia o terreno complicado da celebridade, da privacidade, da verdade e da sátira. A intensidade das reações demonstrou que os Sussex continuam sendo figuras profundamente significativas, cuja história segue cativando e dividindo. Quando a poeira baixou, ficou claro que o humor de Joe havia feito algo raro. Provocou um diálogo amplo, não apenas sobre o casal, mas sobre a própria natureza da fama no século XXI. Concordando ou não com as piadas, ninguém pôde negar seu impacto. A comédia, neste caso, foi um espelho colocado diante de uma conversa pública que já vinha tardando.
Para compreender plenamente o impacto do monólogo de Colin Joe no Saturday Night Live, é importante olhar mais de perto quem ele é, seu estilo de comédia e por que seu tipo de humor ressoa tão fortemente com certos públicos. Joe não é apenas um comediante qualquer contando piadas. É um satirista experiente, com anos navegando pelas águas complicadas do comentário político e cultural. Sua habilidade em criar humor afiado e incisivo que desafia normas sociais é resultado de sua formação e estilo únicos. Colin Joe nasceu e cresceu em Staten Island, Nova York, um bairro conhecido por suas raízes operárias e população diversa. Essa origem lhe deu uma perspectiva de homem comum que permeia sua comédia. Ao contrário de alguns comediantes com formação exclusivamente teatral ou de improviso, o humor de Joe muitas vezes combina observações cotidianas com uma inteligência cerebral que atrai um público diversificado. Sua educação em Harvard, onde foi presidente do Harvard Lampoon, refinou ainda mais suas habilidades em sátira e escrita. Sua voz cômica se caracteriza por uma mistura de ironia, autopercepção e disposição para enfrentar assuntos sensíveis de frente. No Saturday Night Live, Joe tem sido peça-chave no segmento Weekend Update, famoso por sua abordagem satírica dos acontecimentos atuais e das figuras públicas. Suas piadas frequentemente caminham na linha tênue entre a crítica bem-humorada e o comentário social contundente, o que torna seu estilo ao mesmo tempo envolvente e provocador. O que diferencia Joe de muitos comediantes é sua capacidade de usar a sátira não apenas para fazer rir, mas como uma forma de crítica cultural. As piadas de Joe sobre Meghan Markle e o príncipe Harry não são meramente zombarias. Elas articulam frustrações públicas subjacentes e contradições sobre a cultura das celebridades, privilégio e autenticidade ao descrever Harry como um imigrante desempregado. Por exemplo, Joe captou as percepções complexas e muitas vezes contraditórias que as pessoas têm sobre o status e a identidade dos Sussex. Essa abordagem se alinha com a tradição da sátira política, onde o humor é uma arma para expor as inconsistências e hipocrisias da sociedade. O trabalho de Joe pode ser visto como parte de uma conversa maior sobre poder, mídia e gestão de imagem. Nesse contexto, seu monólogo se torna mais do que entretenimento. É um comentário sobre como figuras públicas são construídas e desconstruídas no cenário midiático. A comédia de Colin Joe também se destaca por seu timing e forma de entrega. Seu tom calmo e controlado contrasta com o conteúdo por vezes chocante de suas piadas, criando uma tensão cômica que aumenta o impacto. Essa entrega impassível permite que o público se concentre na substância de sua sátira, incentivando a reflexão crítica mesmo enquanto se diverte. Seu estilo também inclui um talento para contar histórias. Em vez de depender exclusivamente de punchlines, Joe frequentemente constrói narrativas que culminam em observações incisivas. Esse método envolve a audiência em múltiplos níveis, combinando humor com discernimento. É um estilo que exige inteligência e empatia, pois deve ressoar com públicos diversos, que podem ter diferentes níveis de familiaridade com os temas abordados. Além disso, o humor de Joe é frequentemente autorreflexivo. Ele não hesita em zombar de si mesmo ou de sua posição privilegiada dentro da indústria do entretenimento. Essa autoconsciência adiciona uma camada de credibilidade às suas críticas, ao demonstrar que ele reconhece as complexidades e contradições da vida pública. Também suaviza algumas das bordas mais afiadas de sua sátira, tornando-a mais equilibrada e ponderada. Outro elemento-chave no humor de Joe é sua adaptabilidade. Ao longo dos anos, ele evoluiu seu estilo para responder às dinâmicas culturais em mudança e às expectativas do público. Essa flexibilidade ajudou-o a manter-se relevante num ambiente mediático acelerado, onde a sensibilidade e a correção política estão em constante debate.
Joe consegue manter sua ousadia sem alienar grandes parcelas do público. Uma façanha difícil que comprova sua habilidade como comediante e escritor. O papel de Joe no Saturday Night Live o posiciona na interseção entre comédia e notícia. Uma posição única que lhe permite influenciar o discurso público de maneiras sutis, porém poderosas. O Weekend Update é frequentemente descrito como uma paródia jornalística, mesclando relatos factuais com sátira. Nesse formato, Joe torna-se tanto um comentarista quanto um bobo da corte, entregando críticas impactantes que informam tanto quanto divertem. No caso de Meghan Markle e do príncipe Harry, o monólogo de Joe conseguiu o que muitos jornalistas e comentaristas lutam para alcançar. Ele destilou controvérsias complexas em frases acessíveis e memoráveis que capturaram a essência do sentimento público. Suas piadas funcionaram porque não se tratavam apenas de ataques pessoais. Elas destacaram os problemas narrativos mais amplos enfrentados pelo Sussex, questões de identidade, imagem e autenticidade. Também vale notar que a comédia de Joe é feita para uma audiência ao vivo, o que adiciona um elemento de imediatismo e risco. Satirizar figuras de perfil tão alto em tempo real requer confiança e precisão. O fato de que suas piadas tiveram tanto impacto em uma transmissão ao vivo demonstra seu domínio de tempo e engajamento com o público. O histórico de Colin Joe como escritor e performer lhe proporciona uma perspectiva multifacetada sobre a comédia. Ele entende o poder da linguagem e da narrativa na formação da opinião pública. Seu humor é elaborado não apenas para entreter, mas para provocar reflexão, desafiar suposições e convidar ao diálogo. Isso torna seu trabalho particularmente impactante em momentos de tensão cultural, como a saga contínua em torno dos Sussex. O estilo cômico de Colin Joe é caracterizado por sátira afiada, narrativa inteligente e uma entrega calma e confiante. Seu histórico e experiência o equipam para lidar com temas difíceis com sutileza e humor. O monólogo sobre Meghan Markle e o príncipe Harry é um exemplo claro de como Joe usa a comédia como uma ferramenta de crítica cultural, refletindo e moldando atitudes públicas no processo. A sátira direcionada à realeza não é um fenômeno novo. Há séculos, comediantes, escritores e artistas têm usado o humor como veículo para criticar monarcas e seus entornos. Desde panfletos mordazes na Inglaterra Tudor, até bobos da corte que usavam o riso para dizer verdades que ninguém mais ousava mencionar, a sátira real desempenhou um papel crucial na formação da percepção pública da monarquia e do poder. Compreender esse contexto histórico oferece uma visão mais profunda do significado das piadas de Colin Joe sobre Meghan Markle e o príncipe Harry, situando-as dentro de uma longa tradição de comentários satíricos sobre a família real britânica. Na Inglaterra moderna inicial, a sátira muitas vezes surgia como uma forma de resistência política. Panfletistas distribuíam anonimamente críticas ferozes aos monarcas, usando humor e exagero para expor corrupção, hipocrisia ou incompetência. Essas obras satíricas eram arriscadas, mas influentes, ajudando a fomentar o debate público e a questionar o direito divino dos reis. Embora a censura fosse rigorosa, a sátira encontrou maneiras criativas de contornar as restrições, inserindo críticas em alegorias, metáforas ou linguagem codificada. Nos séculos XVIII e XIX, o surgimento da mídia impressa ampliou o alcance da sátira real. As caricaturas tornaram-se especialmente populares nesse período, com artistas como James Gillray e George Cruikshank zombando do rei Jorge III e da rainha Vitória. Essas imagens exageradas e legendas humorísticas destacavam falhas, escândalos ou erros políticos, tornando a realeza mais acessível e sujeita ao escrutínio público. A sátira ajudou a corroer a aura de intocabilidade que cercava os monarcas, reforçando a ideia
de que até os poderes mais altos podiam ser questionados e ridicularizados. A sátira real não era apenas humor. Também servia como forma de comentário social. Ao expor os excessos e contradições da vida da realeza, os satiristas incentivavam o público a refletir criticamente sobre liderança, privilégio e justiça. Esse olhar crítico frequentemente refletia tensões sociais mais amplas, incluindo lutas de classes, movimentos de reforma política e mudanças culturais. A monarquia tornava-se um símbolo por meio do qual questões maiores eram debatidas e contestadas. No século XX, a sátira real assumiu novas dimensões com o advento da mídia de massa, como rádio, televisão e cinema. Programas como That Was the Week That Was, nos anos 60, quebraram barreiras ao zombar abertamente de figuras políticas e da realeza, desafiando normas estabelecidas de respeito e reverência. A família real britânica, com seus eventos e escândalos amplamente divulgados, tornou-se alvo favorito. Programas satíricos e comediantes foram ainda mais longe, misturando humor com crítica política incisiva. Um dos exemplos mais notáveis é a série de televisão Spitting Image, que usava fantoches caricatos para parodiar a rainha Elizabeth II, o príncipe Charles e outros membros da realeza. As representações exageradas destacavam as falhas humanas dessas figuras públicas, tornando-as alvo de sátira em escala nacional. Essa abordagem ressoava com o público porque combinava humor com uma crítica direta à instituição da monarquia e sua relevância na sociedade moderna. A era da internet transformou mais uma vez a sátira real. Plataformas de redes sociais permitem que piadas, memes e vídeos se espalhem rapidamente, alcançando audiências globais instantaneamente. Essa democratização da sátira significa que qualquer um pode participar da crítica à realeza, desafiando os guardiões tradicionais da informação. Os Sussex, com sua relação complexa com a monarquia e a mídia, tornaram-se figuras particularmente proeminentes nesse cenário satírico digital. O monólogo de Colin Joe se encaixa perfeitamente nessa tradição. Suas piadas recorrem à longa história da sátira real para comentar questões contemporâneas. Ao chamar o príncipe Harry de imigrante desempregado, Joe invoca temas de identidade, status e pertencimento que sempre estiveram no centro dos debates públicos sobre a realeza. Essa fala é tanto engraçada quanto provocativa, encapsulando as tensões em torno do papel de Harry após se afastar das funções oficiais e se mudar para o exterior. Da mesma forma, a crítica de Joe às empreitadas midiáticas de Meghan Markle toca em um tema recorrente na sátira real: a negociação entre imagem pública e ambição privada. Satiristas frequentemente destacam as maneiras pelas quais membros da família real tentam moldar suas próprias narrativas, às vezes colidindo com expectativas tradicionais. A tentativa de Meghan de construir uma carreira na mídia tornou-se um ponto focal para discussões sobre autenticidade, comercialização e a natureza em transformação da realeza. O impacto da sátira real vai além do entretenimento. Pode influenciar como as pessoas percebem a legitimidade e relevância da monarquia, tornando os membros reais mais falíveis e humanos. A sátira pode fomentar empatia, mas também ceticismo. Ela desafia a ideia de que a realeza merece tratamento especial ou reverência, incentivando os cidadãos a avaliarem seus líderes com base em ações e caráter, em vez de títulos. Ao mesmo tempo, a sátira real pode provocar reações adversas. Monarquistas e apoiadores da realeza frequentemente veem esse tipo de humor como desrespeitoso ou prejudicial à unidade nacional. Essa tensão entre reverência e ridículo reflete debates sociais mais amplos sobre tradição versus modernidade. A situação dos Sussex incorpora esse conflito, já que seu afastamento dos papéis reais convencionais
convida tanto a crítica quanto a defesa. O poder da sátira de moldar a opinião pública é especialmente relevante hoje, devido ao escrutínio intenso enfrentado por Meghan Markle e o príncipe Harry. A história deles aborda questões de raça, saúde mental, influência da mídia e a natureza mutável da celebridade, terreno fértil para a sátira. O monólogo de Joe é um exemplo contemporâneo de como a sátira real continua a evoluir, usando o humor para envolver conversas culturais complexas. Ao examinar a história da sátira real, fica claro que as piadas de Colin não são momentos isolados, mas parte de um diálogo dinâmico e contínuo entre o público e a monarquia. Essa tradição serve como barômetro das atitudes sociais e catalisador de reflexão. Seja através de panfletos, caricaturas, televisão ou comédia ao vivo, a sátira tem sido instrumental na negociação do lugar da realeza em um mundo em mudança. Quando Colin Joe apresentou seu monólogo incisivo e humorístico sobre Meghan Markle e o príncipe Harry no Saturday Night Live, a reação foi imediata e generalizada. As redes sociais explodiram com espectadores compartilhando trechos, comentando as piadas e debatendo as mensagens subjacentes. Essa onda de resposta pública oferece uma visão fascinante de como o público contemporâneo interage com sátiras sobre figuras de alto perfil, especialmente aquelas tão polarizadoras como os Sussex. A natureza das redes sociais hoje significa que momentos como o monólogo de Joe não existem apenas como apresentações isoladas. Em vez disso, são dissecados, compartilhados e analisados em tempo real por milhões de usuários ao redor do mundo. Plataformas como Twitter, Instagram, TikTok e Facebook tornaram-se arenas onde fãs, críticos e espectadores casuais expressaram suas opiniões, muitas vezes desencadeando conversas virais. Muitos usuários aplaudiram a ousadia cômica de Joe, elogiando seu raciocínio afiado e a forma como ele articulou frustrações que antes só eram sussurradas em privado. Comentários destacaram como sua frase sobre Harry ser um imigrante desempregado capturou inteligentemente a realidade complexa do status atual do casal. Ex-membros da realeza transformados em figuras midiáticas tentando viver fora dos papéis tradicionais. Para alguns, essa piada foi uma dose refrescante de honestidade em meio a um mar de narrativas polidas de relações públicas. Outros se concentraram na crítica de Joe às investidas midiáticas de Meghan Markle, interpretando-a como um necessário contraponto ao que consideram uma supercomercialização do status real. Alguns comentaram que isso refletia uma crítica mais ampla à cultura de celebridades e à maneira como figuras públicas tentam controlar sua imagem na era digital. Esse sentimento ressoou especialmente com espectadores cansados do constante foco da mídia sobre os Sussex, que cultivaram uma persona pública altamente curada. No entanto, o monólogo também atraiu críticas significativas e reações defensivas. Defensores de Meghan e Harry acusaram Joe de ultrapassar o limite e ser maldoso, argumentando que as piadas reforçavam estereótipos negativos e atacavam injustamente as lutas pessoais do casal. Alguns viram o humor como parte de um padrão maior de viés da mídia e assédio público contra Meghan, que há muito é uma figura divisiva na imprensa britânica e internacional. Essa divisão ficou evidente não apenas nos comentários em redes sociais, mas também em respostas mais formais, incluindo artigos de opinião publicados em jornais e portais online. Alguns comentaristas defenderam o direito de Joe de satirizar figuras públicas, enfatizando o papel da comédia em desafiar o poder e fomentar o debate. Outros alertaram contra o que percebiam como um tom duro demais, que poderia perpetuar narrativas prejudiciais. O debate em torno do monólogo destacou as tensões culturais mais amplas que cercam os Sussex. A decisão deles de se afastar dos deveres reais
e seguir carreiras independentes abalou expectativas tradicionais sobre monarquia, lealdade e privacidade. A sátira de Joe abordou diretamente esses conflitos não resolvidos, tornando suas piadas um catalisador para discussões sobre identidade, privilégio e responsabilidade pública. Em plataformas como o Twitter, hashtags relacionadas ao monólogo ficaram entre os assuntos mais comentados por horas, refletindo a escala do engajamento. Memes e vídeos de paródia surgiram, alguns ampliando o humor de Joe, outros criticando-o ou oferecendo pontos de vista alternativos. Influenciadores e celebridades também se manifestaram, adicionando camadas à conversa e ampliando seu alcance além do público tradicional do SNL. Um aspecto interessante da reação pública foi a divisão demográfica. Os espectadores mais jovens tendiam a apreciar o viés satírico e a crítica cultural contida nas piadas de Joe, enquanto o público mais velho demonstrava sentimentos mais mistos, às vezes preferindo comentários mais respeitosos ou reservados sobre a realeza. Essa divisão geracional reflete mudanças mais amplas nas atitudes em relação à monarquia e à celebridade na era digital. As redes sociais também revelaram quão rapidamente a sátira pode influenciar o discurso público. Em poucas horas após a transmissão, frases como imigrante desempregado já estavam sendo usadas em artigos de notícias, talk shows e discussões online para moldar a imagem pública dos Sussex. Essa rápida disseminação ilustra o poder da comédia em moldar narrativas e afetar reputações em tempo real. Ao mesmo tempo, alguns usuários das redes sociais aproveitaram o momento para refletir sobre seus próprios preconceitos e hábitos de consumo de mídia. Surgiram discussões sobre como a sátira pode reforçar estereótipos ou atacar injustamente grupos marginalizados, provocando apelos por um humor mais consciente e responsável. Essas conversas destacaram o terreno ético complexo que os comediantes precisam navegar ao abordar temas sensíveis.